Será que os meus pais podem vender os seus próprios bens sem a minha autorização? Que sou filha, que sou filho. Será que isso pode acontecer? Bom, hoje vocês terão resposta para essa pergunta. Para quem não me conhece, meu nome é Beatriz Salles, eu sou advogada, professora e mentora da UAB Rio de Janeiro. E antes de mais nada, eu já peço para que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no meu canal para receberem mais dicas e não deixem de me seguirem lá no Instagram. Bom, gente, essa é uma dúvida que aparece de forma corriqueira, tanto aqui no YouTube, quanto em outras redes sociais minhas, tá? E lembrando, gente, eu estou em todas as redes sociais, tá? Quai, TikTok, Instagram, é só vocês colocarem @ATVBeatrizSalles que vocês me acham em todas. E esse questionamento sempre aparece, será que realmente pode? Olha só, gente, muitos filhos ou herdeiros se questionam se os pais ou outros parentes podem vender seus bens sem o consentimento dos próprios. Será que isso é permitido ou não? Meu pai, ele está com 60 anos de idade, 70 anos de idade. Será que ele pode vender os seus bens móveis? Ele vai vender porque ele quer viajar. Será que ele pode fazer isso? Ou não? Ele só pode vender com a minha autorização, porque ele já está com 60 anos, 70 anos. Olha só, a legislação brasileira considera idoso ou idosa todas as pessoas com 60 anos ou mais. Essas pessoas podem dispor livremente dos seus bens. Isto significa que as pessoas idosas podem fazer o que quiserem com as suas vidas e com os seus bens, inclusive vendê-los, tá bom, gente? Então, olha só, meu pai tem 80 anos, ele está em plenas faculdades mentais. Isso quer dizer que ele pode vender os bens dele, tá? Não quer dizer que você vai ter que interditá-lo, por exemplo, para impedir, mas com certeza, né, gente? Vai existir casos que deverá haver a interdição, né? Por causa de problemas mentais. Então, a gente tem que analisar o caso concreto. Só que, se o seu familiar está em plenas faculdades mentais, gente, pode fazer o que quiser com o dinheiro dele, tá? Olha só, pais. E os pais? Será que eles têm autonomia sobre os seus bens? Tendo em vista que, olha só, seu pai ele pode estar com 70 anos de idade e você vai pensar em quê? Você vai pensar na estimativa de vida, né, dos brasileiros. Se você pensa assim, olha, meu pai ele está com 70 anos de idade, estimativa de vida aqui a gente vai pegar 72 anos. Olha, se ele quiser vender o bem dele agora, eu acho que eu vou tentar impedir. Por quê? Daqui a alguns anos, daqui a pouquíssimos anos, que olha só, o que muitos filhos pensam, olha, daqui a poucos anos, os bens do meu pai serão meus. Então, vou tentar impedir. Olha só, não existe herança de pessoas vivas. Os filhos só passam a ter direito à herança de seus pais após a morte. Se houver patrimônio existente, assim a decisão sobre a venda dos bens dos seus pais compete a quem? Somente a eles, ok? Então, não existe herança de pessoa viva. Eu vou impedir meu pai de fazer a venda de um imóvel. Você não pode impedir. Se o seu pai, sua mãe, está em plenas faculdades mentais, você não pode impedir, tá? Porque cada um faz com o seu dinheiro o que bem entender, ok? Ainda, gente, agora, respondendo a questão, os pais têm total independência, tá? Eles podem fazer o que quiser com o seu patrimônio. O que não pode acontecer, aí tem um caso aqui de uma exceção, o que não pode acontecer é deixar apenas para um filho em detrimento dos outros. Então, vamos pensar aqui em pais que têm 2 filhos, tá? Aí a esposa faleceu, ficou somente o pai. E o pai pensa assim, olha, eu tenho 2 filhos. Um filho
é muito cuidadoso comigo, mora comigo, inclusive. O outro nem tá morando mais aqui, tá morando em outro estado. Quer saber? Vou deixar toda a minha herança para o meu filho que mora aqui comigo. Não, isso não pode acontecer. Olha só, com o falecimento, todos os herdeiros têm os mesmos direitos em parcelas iguais. Os pais não poderão efetuar doação do patrimônio deles sem reserva aos seus herdeiros necessários, que são os ascendentes, descendentes ou cônjuge, que é esposa, né, ou marido, ao menos a metade do seu patrimônio. Então vamos pensar aqui em um caso. Vamos voltar para aquele exemplo, né? Um casal que tem 2 filhos. Imaginemos que, tudo bem, a esposa faleceu. Olha só, o pai ali, que é herdeiro, ele tem direito a quanto? 50% dos bens da esposa que faleceu. E os outros 50% são divididos entre os filhos. Então, isso significa que o cônjuge, que é o pai, fica com 50% dos bens herdados e os filhos, cada um fica com 25% dos bens. É assim que funciona. Olha só, possuindo filhos, a livre disposição por vontade dos pais, por meio de doação apenas da parcela disponível de seu patrimônio, correspondente a 50% dele, sobre pena de nulidade da doação na parte que exceder. Então, vamos voltar para aquele exemplo. A mãe faleceu, o pai ficou com 50%, os herdeiros com 50%. Esse 50% que ele ficou, se ele quiser desse 50%, ele pode fazer a doação para um filho, entende? Ele pode pegar os bens que ele herdou e fazer a doação para um filho. Isso ele pode fazer. Então, ele pode doar 50% do que ele tem ou teria direito, tá? Olha só, isso porque 50% remanescente do patrimônio corresponde à parcela legítima. Obrigatoriamente serão reservados aos filhos em concordância com cônjuge ou companheiro, se houver ali tudo de acordo com o Código Civil brasileiro. Lembrando, gente, eu estou falando de marido, mulher, mas olha só, isso vai se enquadrar também em caso de companheiro, no sentido de união estável, tá bom? Mas, para venda a terceiros, não há qualquer restrição aos pais e os filhos não poderão interferir. Eles são donos e podem dispor dos seus bens da maneira que acharem melhor. Mas olha só, tem alguns casos que acontece assim. O pai, ele consulta um advogado e o advogado fala, olha, você não pode doar a totalidade dos seus bens para um filho. O que acontece, né? Acontece uma fraude. O pai pensa assim, olha só, eu vou doar, não vai ser para o meu filho não, vai ser para um terceiro. Para esse terceiro, depois dispor desses bens para o meu filho. Isso, gente, é uma fraude, tá bom? Se você é herdeiro, aconteceu isso com você, procure o quanto antes um advogado para te ajudar. Mas se vocês gostaram desse vídeo, dessa temática, curtam, se inscrevam no meu canal. E outra coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui embaixo.